então a nossa primeira palestra, nosso primeiro painel do dia. Nós vamos falar sobre panorama de marketing e vendas, novos caminhos para arrasar no digital. Gente, o digital não é mais futuro, né? O digital é o presente. Então, a gente abre nossa programação anunciando a nossa maratona de marketing. A tarde de hoje está inteirinha dedicada a quem quer vender mais, comunicar melhor e fazer sua marca brilhar. Quem quer vender mais aqui, levanta a mão. Hã? Todo mundo está interessado aqui, hein? Muito, muito bom, pessoal. E para abrir com chave de ouro, a gente já começa com um panorama sobre os novos caminhos do marketing e das vendas no digital. E quem vai comandar essa primeira conversa é ela que tem mais de 20 anos de experiência no planejamento e execução de estratégias de marketing B2B e B2C. E hoje é gerente de marketing da RD Station, plataforma brasileira que revolucionou a forma como pequenas e médias empresas fazem marketing e vendas. Seja muito bem-vinda, Fernanda Lima, ao nosso palco da Bio Brasil Fair. Palmas para ela, pessoal! Vamos lá! Ô, Van, eu só acho que tem um problema nesse texto aqui, porque 20 anos de mercado com essa cara, não. Eu acho que ela está usando muitos produtos da Naturaltech, viu, Fer? Os skincare em dia, né? É isso aí, seja muito bem-vinda. Fer, Obrigada. Você vai ganhar uma garrafinha oficial da Paco, personalizada com o seu nome, para você se hidratar na feira. Tá saindo o microfone dela? Vocês Estão me ouvindo? ouvem? O microfone dela, tudo certinho aí? Um arraso, gente. Marqueteiro adora um brinde, É né? isso aí. Então, Fer, fica à vontade, tá? O palco é seu. Obrigada, querido. Oi, gente, bom dia. É um prazer estar aqui. Obrigada todo mundo, né? Bio Brasil, Naturaltech, que me convidaram aqui para esse papo. Estou super animada. Deixa eu começar. Deixa eu ver se o passador está indo. Foi. Muito legal essa iniciativa de maratona de marketing e a gente ter colocado esse meu papo aqui com vocês como o papo inicial do dia, porque eu tenho certeza que vocês vão conseguir tirar muitos insights aqui de dados da nossa pesquisa, de panoramas, que vão ajudar vocês a conectar e levar ideias para realmente revolucionar toda a estratégia de marketing e vendas aí para a empresa de vocês. Antes de começar, vou me apresentar, né, porque um evento desse tamanho, a gente tem que trazer um pouquinho das nossas credenciais. Acho que, como já me apresentaram, eu sou Fernanda Lima, vocês podem me chamar de Fê Lima. Eu sou graduada em Publicidade pela UFRJ, eu tenho minha carreira profissional, ela andou sempre muito em paralelo com a minha carreira acadêmica, então eu tenho pós-graduação na GV, na USP, mestrado em semiótica pela PUC, então essa parte... Hoje eu vim falar da pesquisa porque essa minha veia pesquisadora, ela me move bastante. Eu tenho 20 anos de experiência em marketing digital. Eu comecei em 2004 trabalhando na Globo.com, passei por algumas agências, depois trabalhei mais um tempo nas organizações de Globo, depois tive uma trajetória de mais de 10 anos em startups, então peguei todo o boom de startups no Brasil, participando de alguns M&As, trabalho também há mais de 10 anos em cargos de liderança. Então, e acho que o diferencial da minha carreira é que eu sempre trabalhei com marketing digital. Então, quando eu cheguei, tudo era mato de verdade. A gente não tinha Google no Brasil, a gente não tinha redes sociais, a gente não tinha smartphone. Então, a gente fui aprendendo ao longo dos anos como que a gente ia melhorando essa estratégia, achando novos caminhos de ter a melhor entrega nesse canal. E hoje eu sou gerente sênior de marketing na RD Station. Para quem não conhece, a RD Station ela é uma empresa SaaS, né, vende software de automação de marketing, gestão de venda, atendimento digital, chatbot. Então, a gente tem um portfólio completo de soluções focado em realmente garantir o melhor resultado em aquisição de clientes de ponta a ponta, desde a atração, passando pelo processo de vendas, até realmente o atendimento na ponta. E a RD Station faz parte do grupo TOTUS, maior grupo de tecnologia aí do Brasil, e eu lidero hoje o time de geração de demanda focado em pequenas e médias empresas, tá? Dito isso, vim hoje falar da pesquisa Panorama de Marketing e Vendas 2025, um material super novo. Acho que essa é a primeira apresentação de palco que eu faço. Sim, a gente fez o lançamento só online, tem 3 semanas que a gente lançou Panorama, então muita coisa que eu vou trazer aqui é quase em primeira mão. Para quem não conhece, Panorama de Marketing e Vendas é uma pesquisa que a RD toca há 4 anos.
Hoje é a maior pesquisa do segmento, então tudo que vocês precisam saber sobre marketing e vendas no Brasil, essa é a maior e melhor pesquisa, modéstia à parte. A gente teve, nessa última edição, mais de 3.800 respostas, Brasil inteiro, então a gente engloba todos os estados, profissionais de marketing e vendas. E, além disso, acho que o grande diferencial da nossa pesquisa Panoramas é que ela traz dados dos nossos produtos para realmente corroborar muito dos caminhos e respostas que a gente tem na pesquisa. A RD Station tem 55 mil clientes hoje, Brasil inteiro, então a gente usa muito dos dados, das ferramentas, para realmente enriquecer ainda mais a nossa pesquisa. A gente tem um cuidado enorme com os dados dessa pesquisa, então ela tem um nível de confiança de 90%, a gente usa toda uma equipe de estatística para nos ajudar aqui nesse processo, com uma margem de erro de 2%, tá? Então ela é bem certeira, então vai trazer muitos dados legais aqui para vocês. Acredito que o grande diferencial dessa pesquisa não é só o tamanho, porque tamanho qualquer um pode chegar e botar um pouco mais de investimento e fazer uma pesquisa maior no ano seguinte. É que essa pesquisa, ela trata de dados 100% nacionais. A gente tem muita pesquisa sobre marketing e vendas no mercado, gente. Basta fazer uma busca no Google que vocês vão achar muita coisa. Mas a gente tem muita coisa que vem de fora. A gente tem muita empresa que traz dados de companhias nos Estados Unidos, Europa, e que a gente sabe que não é o jeito brasileiro de fazer marketing e vendas. Então, elas representam o jeito que a gente, a RD, faz, que os nossos clientes fazem, e que eu tenho certeza que vocês fazem marketing e venda no dia a dia, porque a gente está falando de dados 100% nacionais. Tá? Apresentando a pesquisa, vamos começar. Antes, panorama de marketing e vendas. Antes de falar de marketing e de falar de vendas, eu vou falar de marketing e vendas juntos. Por quê? A gente acredita, e com 20 anos de experiência na área, eu sou uma grande defensora dessa tese, de que essas áreas elas não funcionam apartadas. Marketing e vendas só funcionam se estiverem trabalhando juntos. E, por isso, a primeira pergunta que a gente faz na pesquisa de panoramas é essa aqui. A integração entre as áreas de marketing e vendas é satisfatória na sua empresa? Essa é a primeira pergunta que a gente faz na pesquisa e é a pergunta que conduz a história que a gente conta dentro dos panoramas. E ela é uma pergunta que traz uma preocupação enorme para a gente, porque apenas no Brasil, hoje, 18% das empresas acreditam que tem uma integração satisfatória entre essas duas áreas. E quando a gente vai um pouquinho no detalhe, está pequeno, mas eu vou ler para vocês, abrindo um pouco essa pergunta, porque ela é a pergunta mais importante da nossa pesquisa, a gente tem ali 42% que diz que tem uma integração, mas ainda estão melhorando. A gente tem 26% que diz que não tem integração nenhuma entre essas duas áreas, ou seja, são áreas que não estão conectadas, que não se conversam. A gente tem os 18% que, de fato, dizem que é satisfatório, e a gente tem 14% que dizem que não atuam de forma integrada, mas que isso não tem impacto nos resultados. Esse aqui é a galera que está em negação absoluta, e eu vou aprofundar um pouquinho e mostrar para vocês por quê. Então, a gente tem um cenário de partida que ele é bastante preocupante, e aí eu já deixo a sementinha aqui na cabeça de cada um de vocês. Acho que apresentar a pesquisa é sempre esse momento da gente olhar o número e falar, será que na minha empresa a gente está melhor ou está pior? Então, eu já começo com essa provocação, que ela é super importante. E quando a gente fala de integração entre marketing e vendas, tem um processo que é super importante, que é a definição de como essas duas áreas vão trabalhar juntas. A gente tem uma nomenclatura bem específica para isso, não sei se todos conhecem, que é a definição de SLA. SLA é uma sigla para Service Level Agreement, marketing adora palavras em inglês, tá, gente? Que é uma sigla para acordo de nível de serviço. E apenas 21% das empresas dizem que tem esse SLA. Não me surpreende, né? Só 18% das empresas têm essas áreas integradas, então
É lógico que pouca gente tem esse SLA definido. E qual é a importância desse SLA? O SLA vai definir absolutamente todos os processos entre as duas áreas. O que é que o marketing está buscando de recurso? Então, qual é o perfil desse lead? Onde que a gente está buscando ele? Em que caminhos? Com que oferta? Como que o time de pré-vendas ou vendas está recebendo esse recurso? Como que ele está trabalhando? Quais são as regras de passagem? Qual é o tempo para atendimento? Quais são os motivos de perda dessa base que a gente pode trabalhar? Então, tudo isso, quais são as metas que cada área vai trabalhar, tudo isso tem que estar descrito nesse SLA e que muita gente ainda não está fazendo, né? Então, esse é o contexto geral de entrada quando a gente pensa nessa integração entre marketing e vendas, e é o que realmente vai movimentar os resultados daqui para frente. Quando a gente tem um resultado tão ruim, e eu vou entrar agora no detalhe de cada área, a gente vai ver como que isso se desdobra. Quando eu olho para o marketing, resultado da pesquisa desse ano, 71% das empresas não bateram as suas metas de marketing. Esse é um dado super alarmante e eu adoraria dizer que é um dado pontual desse ano, mas não é. Tá? Há 4 anos a gente tem dados mais ou menos nessa linha, na casa de 70% das empresas não batendo suas metas de marketing. Acho que tem muita coisa aqui no meio que a gente tem que colocar na mesa para pensar o que está acontecendo para a gente não conseguir chegar nesse resultado. Mas o que sempre me pega de jeito é que a gente pergunta sobre batimento de meta e em seguida a gente pergunta, e qual é a sua perspectiva para o próximo ano? Como vocês podem ver aqui, 77% das empresas aumentaram as metas para 2025. Então, eu sempre fico pensando, né, naquela famosa frase de quando a gente chegar na meta, a gente dobra a meta. Gente, no marketing é papo de maluco. A gente não chega na meta e a gente dobra a meta mesmo assim, né? A gente mete o louco e vamos atrás desse resultado. Mas brincadeiras à parte, isso aqui não me surpreende. Por quê? Porque marketing e vendas são as áreas que estão ali de cara para o negócio. São as áreas que são primeiro pressionadas para trazer o resultado, porque são as áreas que estão ali na linha de frente. Então, é muito natural que ano após ano, mesmo não chegando no resultado, a gente tenha essa vontade, essa gana de realmente chegar num resultado maior no ano seguinte. Mas a gente precisa olhar e pensar o que está impactando a gente a não chegar nesse resultado e se eu continuar fazendo a mesma coisa, eu não vou chegar nesse resultado. Então, o que eu tenho que fazer de diferente? E aí eu trouxe mais alguns números aqui que ajudam a gente a pensar em caminhos. Quando a gente olha para as principais dores do marketing, 34% dos profissionais dessa área responderam que é gerar mais demanda para vendas. E essa é realmente uma grande dor. Eu trabalho na área de geração de demanda, eu sinto na pele isso todo dia. Por quê? Porque mudou muito o nosso processo de gerar demanda. A gente está lidando com múltiplos canais, a gente está lidando com um cliente muito mais exigente, a gente tem uma concorrência cada vez mais alta. O processo de gerar demanda, eu trabalho bastante com digital, está cada vez mais caro. Quem aqui investe em mídia, sabe? A mídia está caro para caramba. Você ter um bom resultado de mídia. Então, a gente tem essa como a principal dor do time de marketing. O segundo é aumentar reconhecimento de marca, porque realmente a concorrência está enorme, a gente tem muitas empresas fazendo investimentos gigantes de marca, e a gente tem, né, uma pulverização desses canais, então a gente precisa achar, né, caminhos aqui de aumentar o reconhecimento da nossa marca. E 14% fala sobre inovar em estratégias de marketing digital. E aqui eu gosto sempre de trazer um cuidado que a gente tem que ter nessa área. Tá? A área de marketing digital ela foi bastante maltratada nos últimos anos. Né? A gente começou a tratar marketing digital como se fosse um playbook pronto, que todo mundo seria, né, capaz de aplicar 10 passos fundamentais e chegaria no sucesso. Muita gente fez isso, eu diria que 99,9%. Só quem teve sucesso foi quem estava vendendo essa fórmula, no final das contas. Não tem fórmula pronta para marketing. Marketing é uma área, eu que trabalho há 20 anos,
Estou falando, gente, há 20 anos não existia Google no Brasil. A gente não tinha smartphone. A gente está agora lidando com, né, inteligência artificial num nível, não sei se vocês viram o lançamento do Google na semana passada de produção de vídeo. Que você vai lá, diz o que você quer, ele produz um vídeo inteiro. Quem viu os memes aí da Márcia Maiô, coisas que aconteceram na última semana, que você fica até na dúvida ali, né, do nível de precisão que a gente está tendo agora. E isso vai impactar diretamente o marketing. Então, não tem fórmula pronta, está cada vez né, mais desafiador a gente achar caminhos de inovação aqui. Quando a gente pensa em formas de gerar leads, eu trouxe bastante coisa aqui focada em digital mesmo, que é a nossa área de segurança na RD, onde a gente, né, hoje 95% do processo da RD é via inbound, ali, via captação digital. A gente olha aqui, né, as principais as empresas, né, as áreas de marketing estão falando que elas usam bastante anúncios em redes sociais, 66%. Então, rede social hoje, né, é o caminho pacificado onde todas as empresas estão. 43% têm feito muito investimento em evento presencial. Então, estar aqui nessa feira é um exemplo disso, mas eventos menores, eventos de nicho, isso tem aparecido muito nos últimos anos e cresceu bastante. Tá? Há 4 anos, quando a gente começou a pesquisa, a gente estava no meio da pandemia. Essa opção nem aparecia. Né? Então, isso mudou bastante aqui nos últimos anos e vem crescendo. E também ali em 41% a gente tem formulários no blog e no site, então uma utilização muito positiva dos nossos canais proprietários. Eu gosto sempre de falar também. É muito importante, a gente às vezes fica muito preocupado em fazer o nosso perfil no Instagram, em botar dinheiro em mídia paga, e a gente acaba esquecendo os nossos canais proprietários, que é o nosso site, né, nossos processos de nutrição por e-mail. Então, a gente precisa cuidar disso, porque é o que mais está no nosso controle. As outras frentes, elas não estão tanto no nosso controle. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com isso aqui. Então, a gente tem ali ainda uma dependência grande de investimento em mídia, tá? Como forma de geração de lead. Quando a gente olha para canais, também, né, a gente tem 88% usa redes sociais nas estratégias, canal já estabelecido. Então, quem não está hoje no Instagram, né, está realmente muito fora do mercado. E eu vou dizer, quem não está no TikTok, principalmente quem trabalha B2C, gente, também já vai ter que correr atrás do prejuízo. Tá? TikTok lançou no mês passado, acho que foi mês passado, tem pouco tempo, a ferramenta ali de venda, o TikTok Shop, que é assim, quantidade de quem já começou ali e começou a fazer venda, já saiu na frente e está fazendo muita grana, tá, gente? Então, a gente precisa ficar de olho nesses movimentos de redes sociais, que eles mudam muito rápido. A gente tem 72% usando o WhatsApp, eu vou falar bastante de WhatsApp no final também, que é um ponto bem importante. A RD Station é parceiro oficial da Meta, a gente tem uma solução, o RD Station Conversa, que é uma solução de chatbot e atendimento via WhatsApp. Então, a gente sempre troca muito com a Meta sobre dados de mercado, e não é novidade para ninguém que o Brasil é o mercado número 1 em utilização de WhatsApp. Então, a gente precisa aprender a usar esse canal muito bem para atendimento, para venda, para suporte. 63% usando mídia paga, então a gente ainda coloca muito dinheiro em Google, Meta, LinkedIn, mídia programática, então a gente investe bastante. E eu trouxe também, né, 58% usa bastante e-mail. Volta e meia as pessoas falam que o e-mail morreu. Gente, o e-mail está vivíssimo. Quem sabe usar e-mail bem para suas estratégias de nutrição, comunicação com a base, enriquecimento, está também saindo na frente, tá? Porque é um canal super importante. Eu falei ali atrás de eventos presenciais, e esse é um ponto que eu queria trazer aqui, que é super importante, sobre como que nos últimos anos a gente vem aumentando a participação do outbound no processo de venda. Tá? Mas não é mais o outbound como a gente conhecia no passado, que é vou comprar uma lista de nomes e vou sair ligando para todo mundo. Não é esse, é um outbound muito mais aprimorado.
é um outbound em menor escala, é um outbound com enriquecimento de dados, é um outbound que se alimenta do inbound. Então, ele vai lá na nossa base de pessoas que já tiveram contato com a nossa empresa, enriquece essa base, faz uma segmentação e faz um contato direto. Então, por exemplo, na RD, eu cuido do time de geração de demanda para pequenas e médias. Mas, dentro desse processo, como a gente tem uma dinâmica de marketing, um investimento muito alto, entram muitas empresas grandes ali no meio do caminho, que não vão evoluir no meu playbook para pequena e média, que é um playbook muito rápido, de venda rápida, de um processo muito bem estabelecido. Um cliente grande, ele precisa de um cuidado diferente, ele vai precisar de uma integração, ele vai precisar de um apoio técnico. Então, a gente vai na nossa base de inbound, enriquece, identifica quais são as empresas grandes e faz uma abordagem completamente diferente com elas, tá? Então, fiquem de olho nisso aqui, porque a gente está ganhando muita força juntando essas duas áreas para trabalhar melhor. Passando para vendas, né, falei ali que 71% das empresas de marketing não tinha batendo metas, não é de se espantar que 72% das empresas não bateram suas metas de vendas. Gente, não tem como eu ter um time de marketing que bate meta e ficar feliz e o time de vendas que não bate meta. Não existe isso. Para os times de venda bater metas, o time de marketing precisa estar batendo suas metas também. Esse é um trabalho ali conjunto, tá? Não, é muito difícil a gente pensar separado. Se o time de marketing está batendo meta e o time de vendas não está batendo, a meta do marketing está errada. Pode ter certeza. Pode ter certeza disso. Então, a gente tem 72% das empresas, né, que não bateram suas metas de vendas. Isso é muito preocupante. Acho que aqui tem questões ligadas a processos, mas tem questões também que a gente precisa revisitar como a gente está fazendo as nossas metas. A gente está sendo realista no número que a gente está colocando? A gente está realmente tendo uma visão clara do mercado, para onde a gente pode ir, qual é o potencial da nossa marca, qual é o nosso potencial de crescimento? Ou a gente simplesmente está jogando um número porque a gente precisa crescer de qualquer maneira? Então, isso aqui é um ponto de atenção. E 87% das empresas esperam fazer mais vendas esse ano, bater suas metas esse ano. Então, aqui é até mais desafiador. Ali no marketing, a gente estava 71, 74, a gente aqui está falando que quase todo mundo que não bateu a meta está falando, mas esse ano eu vou bater. Eu vou aumentar e eu vou bater. E aí vamos olhar o que essas empresas, né, o que essas empresas têm de desafio na área de vendas. 22% diz que o principal desafio é aumentar a taxa de conversão. Então, aqui, como marketing, isso até me deixa um pouquinho mais tranquila, porque não é efetivamente um problema, às vezes, de volume, né? Às vezes a gente não tem nem base para trabalhar. O problema é como que eu consigo converter melhor para essa base que eu já tenho dentro de casa. Como que eu não desperdiço o recurso? Como que eu, né, sou mais certeiro? Como que eu melhoro os meus processos para eu conseguir realmente aumentar as minhas taxas? E aí, do início ao fim, seja numa captação, seja ali num processo de contato. Às vezes, se você melhorar um detalhezinho da sua operação, você olhar e falar, cara, poxa, o potencial cliente entra no meu site, preenche um formulário, mas, poxa, meu time de vendas só entra em contato 3 dias depois. Esquece, já perdeu esse cliente. Então, às vezes, é a gente melhorar um detalhezinho da nossa operação que já nos ajuda a aumentar essa taxa. Para que a gente não fique, no final, refém sempre. Já vi muita empresa, né? Muitos clientes, a gente troca sempre com o cliente, e muitos clientes falam, nossa, aí no final eu estou tendo que dar desconto para todo mundo. Porque bate o desespero, eu não tenho esse processo bem estruturado ao longo da minha gestão de vendas, que no final estou dando desconto para todo mundo, né? E isso é muito ruim. 12% precisa melhorar o tempo de primeiro contato e perder menos oportunidade, é isso que eu falei. E ontem saiu um dado relevante também sobre, e aí é muito doido, né? O desafio de trabalhar com marketing e vendas, principalmente no online. A partir de meia hora, depois que a pessoa converte, se você demora mais de meia hora para entrar em contato, a sua taxa de sucesso já cai em 70%. Né, o nosso cliente, a gente sempre tem que pensar no nosso comportamento. Eu amo dizer para o meu time assim, a gente precisa fazer um marketing que a gente ama.
Então, quando a gente entra em contato com alguma coisa e, pô, a empresa demora 5 dias para responder, eu já desisti daquela compra, eu já procurei outra solução, eu já resolvi minha vida. A gente gosta do contato rápido, então por que a gente não está proporcionando isso para a nossa base, que está nos procurando? Então, esse é um ponto super importante. E 11% fala sobre automatizar a tarefa e escalar a operação. Então, também tem muito ainda, a gente vê muito processo de venda desorganizado e mal estruturado. E a resposta está bem nesse dado, tá? 58% das empresas que responderam panoramas não usam CRM de vendas. Então, eu sempre olho para esse número e fico pensando, como que vocês estão fazendo venda? Como que vocês estão organizando o seu negócio? Se o básico do básico, que é você ter uma plataforma para você organizar o seu processo, você não tem. Assim, a gente não pode mais confiar, gente, no ideal que a gente tinha de que vendedor, se a gente tem um vendedor bom de lábia, ele vai resolver nossa vida e vai vender tudo. Não vende mais, não vende. A gente precisa ter esse processo muito bem estruturado. Quantas oportunidades o marketing mandou para a gente? Quais dessas estão no perfil que a gente quer vender? Quantas a gente já entrou em contato? Quantas estão com proposta na mesa? Quem que a gente deu desconto ou não deu? Quantas estão prontas para o fechamento? Quantas a gente não vendeu mês passado porque a gente não conseguiu falar com alguém, mas a pessoa pediu para retornar esse mês? Se a gente vai ficar nessa dependência de cada vendedor faz do seu jeito e o gestor ali da empresa não tem essa visão, esquece, gente. Isso aqui é caminho do fracasso, tá? Desperdício. E sempre pensando que é um desperdício de recurso enorme. Para a gente botar um cliente dentro de casa hoje, para a gente trabalhar ele, um cliente, um potencial cliente, gente, é um custo enorme, enorme. Falei lá, custo de mídia está altíssimo, custo de posicionamento de marca cada vez mais difícil, mercado super competitivo, então a gente não pode desperdiçar recurso. Então, esse aqui já fica como ponto de atenção. E eu acho engraçado porque a gente está aqui falando muito em marketing e vendas sobre, vou voltar, inteligência artificial, como que eu faço vou automatizar um processo, como que eu acelero as minhas vendas, quando eu tenho quase 60% das empresas que não têm um CRM, não organiza o processo. Tá? Então, isso aqui é um ponto super fundamental. Estou olhando para a carinha de vocês, eu espero que vocês estejam assim, realmente, ainda bem que eu não sou essa pessoa, eu tenho tudo organizado, está tudo certo na minha vida. Se não for, depois a gente conversa. Vou falar um pouquinho de WhatsApp também, que está muito conectado com o processo de marketing e vendas. Como eu falei, a RD ela é parceira oficial da Meta, então a gente faz alguns eventos juntos, a gente troca muita informação. Brasil, mercado número 1 da Meta em utilização de WhatsApp, inegável, isso aqui virou parte da nossa vida. E a gente tem aqui os dados do Panorama trazendo. E olha como esse crescimento está sendo muito alto. Em 22, 62% das empresas diziam que usavam o WhatsApp sempre no seu processo de marketing e vendas. Ano passado, a gente já aumentou para 72%. Tá? Com certeza, na pesquisa no início do ano que vem, que vai desenhar o cenário agora de 25, esse número vai estar acima de 80%. Então, a gente tem o WhatsApp como uma ferramenta fundamental e a gente precisa organizar esse processo. Dando exemplos, eu faço um pacote de massagens com uma clínica perto da minha casa. A gestão deles do WhatsApp é absolutamente caótica. Caótica. Cada dia eles me mandam mensagem de um número diferente. E eu fico assim, gente, será que eles hackearam o telefone, não hackearam? Com quem que eu confirmo? E aí um número me mandando a confirmação do meu horário, o outro querendo fazer um pós-atendimento, o outro número me mandando uma promoção. É assim, o mais absoluto caos. Então, a gente precisa ter isso aqui organizado e a gente tem muitas ferramentas para fazer isso. Quando a gente olha para o marketing hoje, marketing 41% já usa o WhatsApp para fazer envio de mensagem. Então, eu acho até esse número bem baixo. Tá? A gente deveria estar
automatizando esses processos de uma maneira muito mais acelerada hoje, dado o potencial desse canal. Mas a gente faz ali ainda envio manual, ou sobe uma lista e faz esse envio, mas aí depois o processo de atendimento é super complicado. E a gente já tem 24% fazendo automação via chatbot. Então, isso aqui é ouro, ouro. Eu fui recentemente também num resort no Nordeste, que você chegava, você já escaneava o QR Code e todo o seu atendimento era no bot do WhatsApp. Gente, era uma coisa linda, linda, com um processo assim, os itens que você tinha que procurar ali muito bem estabelecidos. Eu acho que eu não falei com um humano durante 5 dias, assim, não precisei, porque tudo eles tinham a resposta dentro do bot. E o próprio WhatsApp, todo dia de manhã, te mandava a programação do hotel, o que ia ser o almoço, o que ia ser o jantar. Então, você ficava ali, ó, tranquilo, você acordava e falava, ai, beleza, é isso aqui que eu vou fazer hoje. Vou deitar na espreguiçadeira e vou almoçar um salmão. Porque você já sabia tudo. E às 3 da tarde eu vou fazer uma aula de spinning. Então, era perfeito, né? Isso facilita não só a comunicação, facilita a gestão do hotel, de garantir que ela está passando a informação correta e mantendo todo mundo na mesma página, mas facilita, gente, a experiência do cliente é outra. É outra. Ela é assim, ela é elevada, assim, num nível enorme ali de experiência, quando você tem esse processo automatizado e muito bem estruturado. Quando a gente fala de vendas, tem um dado aqui interessante também. 31% dos times de vendas fazem a gestão da informação do WhatsApp integrado a um CRM. Parece baixo, mas eu fico feliz pra caramba com esse número, né? Acabamos de falar que 58% não usam CRM. Por quê? O que a gente ouve muito de parceiros, clientes, quando a gente vai para o mercado? Ah, meu vendedor usa o WhatsApp, ele faz todo o processo ali de venda no WhatsApp. Mês que vem o vendedor foi para a concorrência, perdeu tudo. Perdeu, acabou. O vendedor levou todas a negociação, tudo que ele tinha estava no WhatsApp pessoal dele, ele foi para o concorrente e levou toda a base de contato. Quando você tem isso dentro do CRM, não tem esse perigo. O vendedor até pode ir para outra empresa, ele vai ter algumas coisas, mas você tem todo o registro ali dentro da sua base. Você garante a segurança da sua base, que é o seu bem mais valioso, é o que custa mais caro hoje. É você formar uma base de oportunidades, uma base de clientes. Você não pode deixar isso na mão de uma pessoa no seu WhatsApp pessoal e que você não controla também. Você não sabe se aquele vendedor está mandando as mensagens na hora certa, se está dentro do playbook, se está fazendo, né, mandando o desconto correto, o contrato no tempo certo. Então, fazer isso integrado é o melhor dos cenários. E vejam como aumentou, né? Por isso que eu falo, parece um número baixo, mas na pesquisa anterior era de 18%. A gente já quase dobrou esse volume. Então, isso aqui é um ponto de atenção muito importante, tá? De novo, gente, a gente precisa pensar quais são os pontos mais caros da nossa operação. Trazer oportunidade para dentro de casa é muito caro hoje em dia. Então, a gente não pode dar bobeira de não atender bem, de não ter um processo estruturado ou de deixar isso na mão para cada vendedor fazer do jeito que ele quiser. A gente precisa realmente ter uma gestão mais estruturada disso. Eu vou trazer alguns dados aqui também da parte de e-commerce e varejo, muito para pegar a parte do perfil aqui da feira e a gente entender como é que essas áreas estão funcionando. A pesquisa Panoramas ela é uma pesquisa gigante, eu vou no final deixar o QR Code para vocês acessarem, mas a gente faz várias quebras por segmento também, tá? Então é legal para a gente olhar, porque às vezes tem segmentos que navegam muito bem em determinada área, em determinado assunto, então é legal a gente comparar exatamente onde que a gente quer chegar. Quando a gente olha para e-commerce, a situação é bem crítica, tá? 83% dos e-commerces não bateram meta de vendas no ano passado, 24. É um número maior até do que a gente teve em 23, tá? Então, a gente tem um desafio grande aqui, quando a gente está falando de e-commerce, para a gente conseguir chegar nesses números. Quando a gente está falando de varejo, o cenário é menos pior, tá? 71%
2 varejistas, de todo mundo que respondeu a pesquisa e colocou que seu segmento de atuação é varejo, não bateu suas metas de vendas. Então, no varejo, a gente teve uma melhora aqui, né, de 75 para 71, olhando nos últimos resultados. E ainda seguindo nesse cenário desses 2 segmentos específicos, tem uma coisa interessante aqui, né? 36% do varejo pretende investir mais em marketing e 45% de quem trabalha com e-commerce pretende investir mais em marketing. O que isso aqui me chama a atenção? A gente está falando que no varejo, 71% não bateu meta, e eles estão, né, 36% mais ou menos metade, falou que, ó, não bati meta, mas eu vou investir um pouquinho mais em marketing. No e-commerce, 85% não bateu meta, e ali também quase metade falou, pretendo investir mais. Então, assim, tem gente, né, que vai precisar olhar muito no detalhe os seus processos. Porque a gente tem sempre dois caminhos que não funcionam sozinhos, mas se complementam. Como que eu faço para aumentar minhas vendas, né? Eu quero aumentar, vender mais. Pô, posso botar mais dinheiro? Vai me ajudar? Vai me ajudar. Vou investir mais em mídia, vou aumentar o meu time de marketing, vou usar outras ferramentas melhor estruturadas, isso tudo vai me ajudar a melhorar as vendas. Mas se a gente não tiver uma gestão e um melhor uso dos nossos recursos, a gente vai parar no mesmo lugar. Então, quem não vai investir mais vai ter que realmente fazer uma revolução na sua gestão de marketing e vendas para realmente conseguir chegar nesse número. E num cenário que eu não sei se vocês estão com essa sensação, mas assim, galera, esse ano piscou, passou, né? Estamos em junho. Assim, papo de maluco. Eu não sei o que está acontecendo no mundo, na astrologia, o que é, mas a gente, cara, piscou o olho e a gente acabou o primeiro semestre. Ainda tem tempo da gente recuperar, mas realmente, para alguns casos, se vocês ainda não estão, né, poxa, na minha empresa eu ainda não estou no ritmo que eu esperava, eu ainda não cheguei no número que eu queria estar nesse momento do ano, tem que sentar, juntar os times e montar um plano de guerra. A gente tem 6 meses pela frente, principalmente áreas de varejo e e-commerce. Esses 6 meses agora são super importantes, a gente tem algumas datas importantes aqui para o varejo, né? A gente tem Black Friday, então precisa já sentar. Então, assim, Black Friday. Galera, já tem que estar conversando de Black Friday agora. Agora, Black Friday é amanhã. A gente vai piscar o olho e a gente chegou na Black Friday. Então, a gente já precisa fazer esse processo mais estruturado. Vou dar mais um pouquinho de detalhe desses 2 segmentos aqui. Varejo, usando muito redes sociais, marketing de conteúdo. Então, é muito legal, porque isso ajuda bastante na construção de marca desses varejos, né? Então, se eu quero fazer um posicionamento mais forte de marketing, eu fazer uma produção de conteúdo me ajuda bastante nesse processo, e também mídia paga. Então, marketing de conteúdo e redes sociais, eles hoje até se misturam, então, porque a gente faz muito conteúdo ali nas redes sociais também, então manter essa constância aqui ajuda bastante, para não ter uma dependência tão grande de mídia paga. E quando a gente olha para e-commerce, também redes sociais, marketing de conteúdo, mas principalmente SEO. SEO, né, toda a parte de gestão ali do nosso conteúdo, do nosso site, das nossas plataformas, para a gente ter um alcance positivo nos mecanismos de busca. E SEO, quem trabalha com SEO está num momento assim glorioso, porque a gente agora não está mais falando SEO para eu aparecer na primeira opção do Google. A gente está falando SEO para eu aparecer como primeira opção no ChatGPT. O desafio agora é esse: como que eu produzo conteúdo para quando as pessoas procurarem no ChatGPT, elas vão achar a minha marca. O ChatGPT vai indicar a minha marca. E olha, quem aqui, eu gosto de falar, quem trabalha com marketing, a gente precisava ter um encontro tipo, oi, meu nome é Fernanda, eu trabalho com marketing, eu sofro dessas questões, porque assim, todo dia é uma novidade para a gente ter que se preocupar. E agora é isso, né? Não basta a inteligência artificial, a gente tem que pensar como que a minha marca vai aparecer lá dentro. Será que o ChatGPT vai falar bem ou mal da minha marca? Já fizeram esse teste? Já perguntaram para o ChatGPT o que ele acha da marca de vocês? Perguntem, galera. Perguntem. É
é um processo interessante, tá? Acho que todo mundo está muito acostumado a sempre, né, ou deveria, eu sempre faço isso, vou no Google, jogo a minha marca, vejo o que está aparecendo ali, o que as pessoas estão falando. Durante muito tempo a gente ficou ali muito preocupado em como a gente ia aparecer no Google, e qual era o nosso... o processo de busca no Google mudou muito, né? Antes a gente procurava só pelo nome, hoje a gente procura, né, uma coisa grande, um termo grande, então a gente vai lá procurar marca X é boa, marca X é confiável, né? Antes a gente só botava o nome da marca. Agora a gente tem que pensar o que as pessoas estão procurando da nossa marca no ChatGPT. Então façam esse teste, comecem a brincar com essa história, gente, a perguntar para o ChatGPT o que você acha da marca tal. O que você indicaria? E usar ele para enriquecer o processo. Qual é a marca que mais se parece com a minha? O que vocês acham que as pessoas procuram ao invés de procurar a minha marca? Talvez você vai descobrir concorrente ali que você nem está mapeando. Usem a inteligência artificial a favor de vocês ali para ver. Ou então começa, né, por exemplo, outro dia até uma menina botou um case desse no LinkedIn, foi muito interessante, que ela estava fazendo uma busca sobre processos de skincare, e falando, estou querendo montar um skincare, tenho X anos, eu quero, né, minha pele é seca, eu queria ter isso e aquilo, queria, né, melhorar marcas de expressão. E o ChatGPT falou, ótimo, você pode começar fazendo esse procedimento, toda manhã você lava seu rosto, eu vou te dar indicações de produto. E o ChatGPT indicou, acho que 2 linhas de produto, eu não vou lembrar agora de cabeça, mas assim, da infinidade de produtos de beleza, o ChatGPT indicou uns 10 produtos que eram de 2 marcas. E ela ficou olhando e falou, cara, por que ele privilegiou essas marcas? Que doideira. E aí, né, começou uma discussão ali, o que essas marcas devem estar fazendo nos seus canais proprietários ou na sua mídia, que o ChatGPT está se alimentando disso para achar que essa marca é relevante o suficiente para ele indicar. Então, esse é um processo importante de fazer, tá, gente? A gente começar a brincar, ninguém sabe que caminho esse negócio vai tomar. Então, agora a gente tem que experimentar. Entrar ali, experimentar, começar a jogar pergunta, jogar a proposta ali dentro para a gente pensar, talvez tenha alguma coisa que a gente não está olhando. E pode ser uma virada de chave para o nosso processo, tá? Então, para quem trabalha com SEO, boa sorte. E aqui também, né, tanto no marketing, né, quando a gente olha para o marketing, tanto e-commerce quanto varejo usam redes sociais, mídia paga e WhatsApp, aqui como canais principais aqui de atuação. Então, eu trago isso aqui porque se você trabalha com esses segmentos, vale avaliar se vocês estão usando esses canais da melhor maneira possível, porque os seus concorrentes estão, tá aqui, é onde eles estão. Então, a gente tem que garantir que a gente está bem na fita aqui nesses canais. Principais objetivos em e-commerce: gerar demanda de venda, lógico, né, o maior desafio aqui. Reconhecimento de marca também, então, cada vez mais e-commerce, cada vez mais plataformas, e elas precisam se estabelecer e trazer, né, colocar a sua marca como mais importante para que as pessoas vão primeiro nelas ali para fazer a compra. Tem uma coisa legal aqui de entender melhor o mercado e o consumidor. Então, cada vez mais as empresas estão se preocupando com pesquisa, com entendimento de público, com, né, saber o comportamento desse consumidor, entender no detalhe o que ele está buscando. E quando a gente fala para varejo tem uma importância até maior aqui, de reconhecimento de marca. Os dados são bem parecidos, mas varejo, né, como a gente está falando, né, de marcas separadas aqui, tem uma importância grande de reconhecimento, demanda de vendas e relacionamento com os clientes. Então, a marca tem uma preocupação maior, quando ela está ali sozinha, de se relacionar com a sua base e realmente estreitar esse laço para realmente criar uma jornada mais longa ali de compras, tá? Bom, falei muita coisa, gente. Vi que vocês tiraram foto, não se preocupem, eu vou botar o link da pesquisa. Mas acho que o mais importante aqui que eu queria trazer nesses minutinhos, né, eu poderia ficar horas e horas falando, a pesquisa é enorme. Vocês vão ter muitos dados ali dentro, tanto gerais quanto por segmento. Mas usar o Panoramas, né, de novo, como
Maior pesquisa que a gente tem hoje do segmento de marketing e vendas no Brasil. Pesquisa 100% nacional, com margem de erro muito baixa, que pensa na maneira que nós brasileiros vendemos e fazemos marketing. É usar o Panoramas como realmente para te dar uma visão ampla do mercado e pensar em caminhos de crescimento. Então, aqui não é um guia de como fazer, gente. Eu sou a pessoa mais contra de guias de como fazer as coisas do mundo, tá? Assim, não caiam nesse papo de guru, de coach, de que vocês vão fazer 3 passos mágicos e que vocês vão fazer 5 dígitos, tá? Isso não existe no marketing. Assim, a gente tem uma complexidade de operação que não nos permite achar que a gente vai fazer, que todo mundo vai fazer uma coisa padronizada e vai chegar num resultado comum. Isso não existe, tá? Mas aqui é importante esses pontos que eu falei. Poxa, se eu sou de um varejo e estou vendo que os canais que o varejo mais usa são esses, será que eu estou bem nesses canais? E também olhar ao contrário, será que tem algum canal que eu uso, que eu posso me diferenciar, que não é esse aqui que todo mundo está? Será que tem algum outro caminho que eu posso aproveitar melhor para a minha marca? Então, usar os panoramas e pesquisas em gerais para realmente ajudar a gente a ter essa visão mais ampla, tá? E para fechar, eu tenho poucos minutinhos ali, acho que alguns insights importantes desses números que eu trouxe aqui para vocês. Acho que o primeiro deles o nosso fio condutor integração entre marketing e vendas é fundamental para o sucesso da operação. Então, gente, façam realmente essa análise interna. Eu não sei se vocês são... Quem aqui trabalha no marketing? Quem trabalha com vendas? Boa. Vocês de marketing e vendas já chamaram seu coleguinha para almoçar hoje? Já pagaram o almoço? Eu vou fazer o contrário, que eu vou defender a minha área, né? Você que é de vendas, já chamou o marqueteiro da sua empresa e pagou um almoço para ele? Você precisa agradar o seu marqueteiro, gente, porque ele trabalha para você. Mas, e a mesma coisa, então, assim, essas áreas precisam estar muito juntas. Então, quem não é dessas áreas, mas quem é gestor, faz essa análise, acha que essas áreas estão integradas. Quantas vezes por semana vocês conversam? Não dá para o marketing e vendas não ter pelo menos uma reunião por semana para bater a operação, para entender se está... Vendas ali, se vendas não souber o que marketing está fazendo, já era. Vai atender de qualquer jeito. Todo o seu esforço de, poxa, eu fiz uma campanha linda, maravilhosa. O atendimento de vendas foi de qualquer jeito. E a mesma coisa é o contrário. Assim, se você que é do marketing não está ali acompanhando como que vendas está atendendo, quais são os motivos, às vezes a gente acha que a gente está fazendo a melhor campanha do mundo. Marqueteiro, ele é bem egóico mesmo, né? Acho que, pô, eu sou um gênio, fiz a melhor campanha do mundo. Quando chega lá e o vendedor vai atender, o cliente não entendeu a campanha. Entendeu? Acontece demais. O dia desse a gente fez uma campanha que era para uma demonstração de produto e tal. E aí, cara, a campanha começou a rolar, começou a cair lead. A coordenadora de vendas me chamou na hora e falou: Fê, ouve aqui essa ligação. O cliente está entendendo que a gente está vendendo um curso. Ele está perguntando se tem certificado. A gente falou: cara, o que está acontecendo? Aí foi ver, a gente falou: cara, talvez essa frase está meio mal colocada. Então, a gente tem que estar junto ali, conversando o tempo inteiro. Gente, pelo menos, assim, uma vez por semana, eu acho que, assim, já está para trás. Então, vocês têm que estar conversando todo dia, porque senão, se a gente vai continuar tendo essas margens altíssimas de 70% de não batimento de meta de marketing e vendas. Segundo ponto, não existe crescimento sem gestão e organização. Então, isso aqui é fundamental. Você pode colocar um caminhão de dinheiro, galera. Mas se você não tiver uma boa gestão da sua operação, seja usando uma ferramenta de automação para você controlar a sua base de leads, os disparos, as comunicações, seja uma ferramenta de gestão de vendas, para você ter o seu CRM, para você controlar como é que está a evolução dessas oportunidades, uma ferramenta de WhatsApp para que você possa fazer essa comunicação correta com a sua base de leads e você controlar como é que está esse processo. Senão, assim, é dinheiro jogado fora. Você está botando dinheiro, vai dar um up ali no resultado? Talvez dê, mas não vai ser sustentável. Então, fazer gestão e organização é fundamental para que a gente tenha crescimento. Tá? Jornada de compra, ela é cada vez mais complexa e não linear. Então, falei aqui, a gente precisa investir em muitos canais.
Então, olha o que a gente falou, é redes sociais, é mídia paga, é WhatsApp, é e-mail, cara, a quantidade de canais hoje que marketing e vendas tem que trabalhar é papo de maluco. É papo de maluco. Então, escolham bem os canais que vocês estão. Garantam, a gente não precisa também, quase aquele papo de mãe, né? A gente não é todo mundo. A gente não precisa fazer tudo ao mesmo tempo. Então, né, a RD tem 150 pessoas no marketing. Nem toda empresa tem um marketing desse tamanho. Com certeza, poucas empresas têm um marketing desse tamanho. Mas, assim, se a gente tem um time mais reduzido, a gente vai fazer escolhas diferentes. Então, eu vou garantir que eu tenho, cara, que esse canal que eu já identifiquei que é o principal, que é por onde o meu cliente me procura mais, é esse aqui que eu vou investir. Eu vou garantir que a experiência do meu cliente nesse canal, ela vai ser maravilhosa. E eu vou começar a usar os outros canais em momentos específicos, mas também porque eu não posso ficar dependente. Então, riscos, né? Então eu vou usar só o WhatsApp. Beleza. Teve incidente na meta, o WhatsApp ficou fora do ar, e você fica o quê? 3 dias sem vender? Né? Então, vamos tomar cuidado. Ontem a gente teve problema, quem trabalha com o sistema, ontem o Google Cloud ficou 6, 7 horas fora do ar. Desespero geral das empresas. Porque todo mundo usa o Google Cloud como servidor de hospedagem. Então, assim, a gente precisa ter cuidado. Então, na hora, por onde que a gente vai? Então, a gente não pode confiar em um único canal, mas também a gente precisa garantir que o que a gente está usando, a gente está tendo um bom uso. E para fechar, né, nem tudo é mídia. Então, a gente tem falado bastante sobre a importância de, né, como que as empresas estão investindo mais em mídia. A mídia está muito caro, está super complexo. Então, apareceram ali algumas oportunidades, né, as empresas falando que elas querem trabalhar melhor reconhecimento de marca. Eu sinto que o mercado deixou muito para trás nos últimos anos estratégia de brand. A gente ficou muito focado em botar dinheiro, botar dinheiro. Voltem, tomem cuidado, marca é nosso bem mais precioso. A gente precisa cuidar dela com o maior carinho do mundo. Invistam em ações de marca, invistam, mesmo em mídia, invistam em campanhas de marca, né, para garantir que realmente seu cliente vai fazer uma conexão com a marca de vocês, para garantir um crescimento sustentável. Né? Mídia sozinha não resolve a vida de ninguém, né? Então precisa estar bem estruturado. E, por fim, use dados a seu favor. Então, panoramas é um deles. Então, panoramas serve para a gente olhar para fora, ver o que o mercado está fazendo e olhar para dentro. O que dentro de casa eu estou fazendo, ou o que eu preciso melhorar, onde que eu já estou arrasando e eu vou investir muito mais nisso aqui. Então, usem dados. Não existe marketing e vendas sem dados hoje em dia, galera. A gente tem que ser fissurado em dados, olhar cada detalhe, olhar o nosso funil de ponta a ponta para garantir que a gente vai ter sucesso na nossa operação, tá? Este é o tempo. Muito obrigada, gente. Foi um prazer estar aqui. Vou deixar o QR Code para vocês baixarem a nossa pesquisa na íntegra. Quem quiser me adicionar também, trocar uma ideia depois, estou deixando meu LinkedIn. É bem facinho de me achar no LinkedIn, é Fernanda Lima, o único lugar que aparentemente uma pessoa famosa não quis estar presente, não precisou procurar emprego no LinkedIn, então é o único lugar onde vocês vão me achar como Fernanda Lima, mas me adicionem, vamos trocar ideia, estou à disposição de vocês, tá bom? Muito obrigada. Temos espaço para perguntas, se alguém quiser fazer perguntas. Muito bom, Fê. Parabéns pela sua apresentação. Vem muito de encontro que a gente está vendo na feira, que nós não escolhemos mais o canal de venda, né? É o próprio cliente que escolhe o canal onde ele vai se relacionar com a nossa marca. Então, temos algumas perguntas aqui. Vamos lá, 2 perguntas só, tá? Já estamos com o tempo estourado, vamos lá. Mas eu fico aqui depois, para quem quiser perguntar. Tá tudo certo? Oi, tudo bem? Oi. Eu sou Roberto Andrade e cuido do marketing de uma empresa da Bahia, Bamba Natural. E eu tenho uma curiosidade. Eu percebi que nessa pesquisa, eu não sei se você vai tratar disso em algum outro momento, em alguma outra palestra, alguma outra fala, mas eu tenho muita curiosidade de saber qual é a intensidade, o papel e a dinâmica do uso de agentes no processo de venda e de marketing, certo? Que agentes de IA, está falando, né? Uhum, sim. A construção desse processo, vocês estão vendo como essa utilização? A gente tem um capítulo na pesquisa que fala sobre IA, tá? Se você conseguir acessar aí, vai ter tudo lá. A gente tem visto um crescimento, tá? Bastante expressivo, principalmente no marketing.
Em vendas ainda um pouco mais tímido, mas tem algumas oportunidades ali. O que a gente vê no marketing, mas mesmo no crescimento no marketing, ainda é ali meio que arranhando a superfície. Muito das empresas falam, eu uso IA para fazer mais copies, fazer conteúdo, e a gente sabe que tem uma possibilidade enorme ali. Mas na pesquisa a gente tem um capítulo sobre isso. Tem mais... Eu nem falo no uso de IA nessa parte de conteúdo. Eu estou pensando mesmo, a reflexão é o uso de IA de agente, sim. Para venda. Sim, venda. Lá tem alguns dados lá, tá? Ali atrás. A última. Bom dia, Fernanda. Gostaria de primeiro parabenizar aí pela palestra, foi muito bacana. Mas a minha pergunta é em relação ao mercado. Você falou que é muito importante a gente saber qual que é o mercado, qual que você acha que seria, como que você acha que seria mais fácil de procurar esse mercado? Porque você falou em questão de marketing e vendas, e hoje tem muitas áreas para marketing e venda. Igual a gente é empresa júnior de consultoria agronômica. Então, o nosso mercado, muitas das vezes, ele é diferente de um mercado de roupas ou de uma loja de produto orgânico. Então, como que seria a forma mais fácil da gente descobrir qual que é o nosso mercado? Boa. Acho que tem alguns caminhos importantes. Primeiro, vocês precisam desenhar qual é o ICP de vocês, quem é o cliente que vocês estão procurando. E a partir daí, ir construindo quais são a proposta de valor para esses clientes, porque aí depois a gente vai distribuindo em canais. Então, acho que não adianta nada vocês só entrarem com, então beleza, eu vou comprar mídia e vou começar a divulgar. Não, acho que é muito importante vocês terem o ICP de vocês, que talvez vocês vão falar, consultoria, mas vocês são consultoria para qualquer tipo de empresa? Provavelmente não. Então, é desenhar bem esse ICP, porque aí, a partir daí, com pesquisa, com muita coisa, a gente consegue identificar onde que esses públicos estão navegando melhor e qual é a proposta de valor da sua empresa. Porque consultoria também tem um monte. Se você chegar e só falar, eu sou uma consultoria de marketing, é muito amplo. Talvez tentar achar qual é um pouco da sua área de segurança e começar por ela, para nichar um pouco, para depois você expandir e ampliar outros serviços. Eu faria mais ou menos nesse caminho, mas a gente pode trocar também. Me manda, adiciona no LinkedIn e a gente troca. Maravilha. Senhoras e senhores, Fernanda Lima, mais uma vez uma salva de palmas para ela.